De alguma forma, o ponto que a enzimagem costuma acontecer é no recebimento, e é o que é mais universal. Nem sempre se usa a beta-glicosidase e beta-glucanase. Aí depois, recebemos a uva, tiramos o mosto, fizemos a sulfitagem, pusemos as enzimas, fizemos o tratamento enzimático. No caso dos brancos, ele é inclusive mandatário quando a gente fermenta sem as cascas, que é o que a gente vai ver mais adiante. Nos tintos acaba indo junto e não faz diferença, não precisa esperar um período de atuação das enzimas. Aí a gente tem a fermentação. Qual fermentação? Claro, a alcoólica, que é a primeira fermentação. Aliás, se tudo der certo vai ser alcoólica, se a gente fizer errado vai ser alguma outra que vai se desatar antes e trazer alguns problemas para a gente. Mas a gente vai ter então a fermentação dos açúcares para que o mosto se transforme em vinho, né? Tendo aquela etapa intermediária em que ele é conhecido como mosto vinho. A fermentação vai ser acompanhada aí diariamente, acompanhando a densidade, percebendo se está descendo. O álcool é menos denso, né? Então o mosto começa mais denso que a água, por causa do açúcar, desce e quando acaba a fermentação está lá em 9 alguma coisa, ou seja, menos denso que a água. Ah, mas tem tanino, o vinho eu boto na boca, é encorpado, é pesado, mas não compensa, né? O que tem de dissolvido não compensa a grande fração de álcool ali que ajuda a baixar a densidade. A fermentação, claro, pode ser feita aí em diferentes recipientes. Normalmente vai ser feita em algum que seja possível controlar a temperatura, seja em cintas externas, seja ali através de serpentinas ou placas dentro de tanques de concreto, de pipas de madeira, de bote e balseiros, o que for. Aí, a gente precisa retomar aquela ideia, né, do que era vinho. E lembrar que ele sim, né, tem que passar, como a gente já comentou, pela fermentação alcoólica. Tá, mas tudo bem, isso já não é uma novidade. Vamos conceituar um pouquinho mais a fermentação alcoólica. É uma transformação bioquímica de açúcares. Sejam açúcares da uva, sejam açúcares adicionados de concentrados de mosto de uva ou de fonte externa, como no nosso caso, sacarose de cana. Então os açúcares se transformam em álcool etílico, né, em etanol, em função das leveduras, sejam adicionadas, sejam próprias que venham com a uva, né, numa fermentação espontânea. Feita espontânea totalmente, ou mesmo aí com adição de SO2, com a formação do que a gente chamava de pé de cuba, né, que é aquele mosto prévio em fermentação controlada que acaba sendo usado nos outros. Nossa, então quer dizer que fermentou Fiat Vino? Não, apenas temos a nossa criança. O espanhol, inclusive, usa a palavra criança, não como criança, né, mas como criação, faz todo sentido, né, a criação do vinho. Mas ele não usa aqui nesse caso, ele usa lá para o vinho depois de pronto, né, no período de envelhecimento. Mas vejam que a gente tem então a nossa criança em português, né, que é um vinho que acabou, né, de nascer, mas que falta muito para ele ser, né, para ele andar sozinho. Então essa operação é claro que é básica, né, o vinho precisa ser, né, fermentado, mas ela não é única. Provavelmente eu vou fazer alguns outros procedimentos, inclusive outras fermentações. E lembrando que a gente pode fazer, como eu comentei, né, a adição de açúcar, até 3% de álcool podia ser oriundo de fontes exógenas, né, que não fosse da uva. Mudou aí, tem a correção para o vinífera menor, para o americano ainda pode ser esses 3%, mas a tendência é que se use cada vez menos, porque a gente acaba tendo uma uva mais madura, como a gente não tinha antigamente, e cada vez a gente precisa menos usar esse artifício. E a gente tem também evitado vinhos muito alcoólicos, e aí a gente consegue fazer, sem, mesmo quando a uva não está lá no seu top de maturação, um vinho ali com seus 8,6% a 14%. A decisão sobre isso é de cada estilo de vinho, de cada casa produtora, de cada necessidade comercial, ou de todas elas juntas e conjugadas.
Não há regras para isso, efetivamente. Igualzinho como é fazer um corte de vinho, que depende de várias questões aí da empresa. Aqui estão nossas amiguinhas leveduras. Elas no microscópio são assim, as Saccharomyces. Elas vêm para uso enológico igualzinho como vem para pão. Vem com essa liofilizadas, e aí parece que a gente está vendo um monte de levedurinhas a cada vez que a gente está enxergando isso aqui, né? Mas isso aí, cada grãozinho desse é um montão de leveduras à medida que a gente tem um micro-organismo unicelular. E elas, assim como vêm para o pão lá, elas vêm para a gente, para diferentes funcionalidades. Diferentes cepas são usadas para diferentes tipos de vinhos e diferentes objetivos. Não só mudando vinho branco, vinho tinto. Não, pode ser vinho branco aromático, vinho branco não aromático, vinho tinto encorpado, vinho tinto leve, vinho tinto frutado e por aí vai. Elas que vão fazer a nossa fermentação alcoólica, que é claro que é um processo que a gente não vai se ocupar aqui, né, que é a passagem aí dos açúcares de 6 carbonos em álcool, gás carbônico, calor, e por isso a gente precisa aí, né, de controle de temperatura na fermentação, seja ela branca ou tinta, embora já vou admitir que o branco é fermentado a mais baixa temperatura e o tinto a mais alta. A mais alta do tinto já é, se deixar espontaneamente, já é muito mais alta e a levedura acaba sucumbindo. E também nesse processo aí, paralelo a esse processo, diversos aromas acabam surgindo. A própria produção de SO2, como eu disse, acaba sendo aí um subproduto da fermentação alcoólica, ou se não exatamente do metabolismo dos açúcares, ou da quebra dessa molécula, do metabolismo da levedura, porque para fazer isso precisa aí de outros compostos e acaba aí pegando aminoácidos com enxofre e fazendo, entre outros tantos produtos, e mesmo alguns da própria degradação aí da glicose e frutose em etanol e gás carbônico, acaba gerando um montão de compostos. E, diga-se de passagem, é mais ou menos por isso que uma fermentação em temperatura mais baixa desvia a produção desses metabólitos secundários para aromas, e isso faz com que o vinho branco seja mais aromático e a do tinto nem tanto. Mas que aí acabe criando mais glicerol, e aí o vinho tinto costuma ter mais glicerol que o vinho branco. Tudo implicação de como que a gente faz a gestão dessa fermentação alcoólica. Mas se a gente não quiser fazer muito esforço, a gente vai ter que fazer, controlar a temperatura, porque a perda de calor é grande. E nunca fechar o recipiente se ele não for resistente à pressão, porque a gente estoura. Tem duas fontes de fazer estragos em tanques de vinhos. Fechá-lo em fermentação e fazer trasfega, tirar vinho de dentro com bomba sem abrir a tampa, né? Ele vira uma latinha. Seja para estourar como uma lata de refri no freezer, seja para encolher como é uma lata aí de fechada se a gente pôr, cheia de ar se a gente pôr do quente para o frio, né? Acaba encolhendo. Mas o tanque é tão pouco resistente, sim, ele é muito resistente, mas tem uma hora que a gente força um pouquinho e não tem o que fazer. Aquela chapa acaba se dobrando. O fundo, o topo acaba entrando, o meio acaba abaulando, por aí vai. Enfim, curiosidades sobre práticas de cantina que não devem ser feitas. Se você for estagiário, por favor, atente a isso, porque isso pode contar pontinhos para a sua manutenção na vinícola ou para a sua definitiva passagem como estagiário, apenas como estagiário. Aí no procedimento mais comum, como o vinho tinto, a gente tem a prensagem da uva. Fizemos a fermentação, a maceração acontece em paralelo à fermentação alcoólica, e a gente tem, ao fim, vinho e bagaço, e esse bagaço precisa ser separado. O mais frequente é que isso seja feito através de prensagem. Deixa lá o tanque paradinho, não mexe mais nisso aqui,
a casca se amontoou aqui, a gente vai abrir a torneira mais de baixo, que às vezes está aqui, às vezes está aqui, deixar escorrer livremente o mosto. E esse mosto a gente chama de mosto flor. No caso, vinho, né, já fermentado, vinho flor. Os outros são vinho prensa, e pode dividir entre primeira e segunda prensagem, depende muito de cada sistema de filtração e do interesse de cada vinícola. Aí a gente pega esse bagaço que está cheio de líquido, põe nas prensas e extrai convenientemente. A prensa pneumática, que é essa aqui, normalmente usada para vinho branco e quase sempre uva inteira. A prensa de prato era uma pré-pneumática, né? Embora a pneumática seja aí, claro, por inflar, né, uma membrana, essa prensa de prato, quando não se tinha pneumática, era o último grito em tecnologia. E ela tinha uma vantagem sobre a pneumática, é que a membrana nunca fura. Às vezes ela acaba furando e não tem o que fazer. Inclina a prensa para tentar, enfim, fazer com que uma parte infle mais e escorrer o mosto, mas às vezes acontece no meio da safra. Isso é bem complicado. Mas é bem às vezes, tá? Se a gente usar normalmente. É que vamos entender que às vezes as pessoas esquecem a tesoura de poda, a faquinha que tá, a brítola que tá colhendo a uva, e às vezes dá esse tipo de coisa. Lembro que uma vez, não era uma prensa, mas uma vez a gente tava uma esmagadeira centrífuga, numa grande produtora aí de vinho de mesa, de uva americana. Então aquilo descia a uva, e vinha caminhão que era uva fora de caixa, e aí a caixa era caminhão enlonado cheio de uva. Descia aquilo num lagar e daí ia descendo para a centrífuga, para a esmagadeira centrífuga. E uma vez dá um barulhão do nada a corrente que estava no caminhão. Então é sim possível que coisas não bem esperadas aconteçam. Nós vamos voltar aqui para a nossa conversa sobre isso. Então, se for um vinho tinto, a gente vai fazer a prensagem pós-fermentação. Se for um branco, antes da fermentação com uva inteira, como é aqui. E para qualquer deles, a gente costuma extrair o máximo de mosto ou de vinho, sobretudo vinho, no caso do vinho já fermentado, numa prensa dessas contínua, que aí extrai quase tudo que tem, aí sai esse bagaço com esse aspecto bem seco que a gente consegue ver aqui e aqui. E tem um rendimento maior. Isso aí, o vinho prensa é um vinho provavelmente de segunda mão. Provavelmente não é um vinho de segunda mão. Quando a gente faz prensagens delicadas, a gente consegue tirar um bom vinho prensa, mas a composição do vinho prensa é bem diferente. É um vinho que estraga muito fácil. E às vezes ele pode ser importante aí para contribuir com o vinho principal, lá, o vinho flor, mas nem sempre ele é utilizado. Porque às vezes ele é muito drasticamente diferente e um pouco menos qualitativo. Outra coisa que a gente pode fazer, o esgotamento, isso é uma prática para vinhos brancos, e sobretudo numa época que nós tínhamos, não tínhamos prensas tão boas, ou mesmo que tínhamos, mas tínhamos grandes empresas e tinha que dar vazão, e aí os equipamentos eram caros, e aí a gente tinha o quê? Deixava a uva branca, desengaçada, esmagada, dentro desses tanques, com um tratamento enzimático. Aí ficava de olho lá no laboratório, quando via que a enzima fez a sua ação, quebrou a pectina, descarregava ela e fazia aí a separação, né, do mosto flor, e aí encaminhava o bagaço para a prensagem. Aí não era uma prensagem direta. E o ruim desse processo é que ele acabava tendo uma maceração, que no caso do branco nem sempre é bem desejada, como a gente vai poder ver mais adiante com bastante detalhes. E pode ser um esgotamento dinâmico ou estático. Estático era mais usado até para uva tinta do que para branca, porque sempre tem que esperar a branca para a pectina agir. Aqui nesse caso não, né? Não tem sentido você botar a uva num tanque e depois passar para um dinâmico, mas o dinâmico dava vazão, né? Dava enfim, rapidez, mas menos qualidade, formava muita borra, oxigenava bastante. Esses equipamentos, na realidade nossa hoje, praticamente não são usados. Não são proibidos, não são terríveis, mas são bem menos utilizados. Então a gente recebeu a uva,
esmagou, desengaçou, fez a sulfitagem, fez tratamento enzimático, fermentou, seja branco ou seja tinto, prensou e temos vinho pronto. Ainda não. Uma prática mínima que se vai fazer: fermentação malolática. Tá? Em tudo que é vinho? Não. Provavelmente sim nos tintos, menos nos brancos. Em alguns brancos específicos se quer o aroma amanteigado que vem na fermentação malolática. Mas é sabido que baixa acidez e para o branco não é tão conveniente. Para o tinto é muito conveniente. Sejam esses aromas amanteigados para aumentar ali a gama de aromas, seja a redução de acidez que ajuda o vinho a ficar mais palatável, mais redondo. E assim, e também faz o vinho tinto ficar mais estável. E dessa forma, a malolática vai ser usada quase sempre nos tintos e quase nunca nos brancos. Em casos específicos, sim. E aí tem a nossa equação aí de degradação da fermentação malolática, que passa do ácido málico para o ácido lático. Gás carbônico, que não é utilizado para fins aí de produto. E também os aromas específicos lá de acetil e acetoína. Mais uma vez aqui, a gente não vai entrar assim em detalhes nisso, e o gás carbônico ficou deslocado aqui, mas efetivamente esse processo é comum para ambas. O que a gente tem falado agora são os processos comuns, ele pode ser utilizado em ambas. Aí, por que é utilizado ou não, cada caso é um caso. Pode ser eventualmente que algum tinto não faça, mas é muito raro isso. É mais comum que brancos façam do que tintos não façam. Muito mais comum.